Aula de História. Pega seu material de História, seu livro, seu caderno, seu estojo. Vamos para a aula de hoje. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós aprendemos na nossa aula passada, para irmos para o nosso conteúdo, né, da aula de hoje. Vamos lá, então. Então, nós estamos falando sobre a República, né? E nós vamos para o nosso livro de História, das páginas 98 até a página 107. Bom? Então, abra o seu livro aí e vamos lá. Na aula passada, crianças, nós aprendemos que no dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação que transformou o Brasil em um país de regime republicano. O Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república, né? Monarquia, o Brasil era governado pelos imperador, né? Imperador Dom Pedro II. Antes disso, nosso país era um império organizado a partir do rompimento dos laços coloniais com Portugal. A proclamação republicana foi resultado da ação de um grupo de militares que se colocou contra o governo imperial, que era liderado por Dom Pedro II. Nós aprendemos também que a ação dos militares brasileiros realizou-se numa época em que os movimentos de oposição contra o império já aconteciam. Vimos também que no final do século XIX, vários intelectuais e políticos acreditavam que o império não era o melhor para o país. Eles chegaram a essa conclusão. A ideia de um governo controlado por um imperador, portanto, muitos poderes, era entendida como algo que dificultava o desenvolvimento da nação. Então, eles não estavam mais querendo que o Brasil fosse governado por um imperador, né? Então, eles queriam que o Brasil o quê? Deixasse de ser monarquia. Nós vimos também sobre a Guerra do Paraguai, né? Nós vimos que a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre Paraguai e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra, né, estendeu-se de dezembro de 1864 até março de 1870. E os países que venceram a guerra do Paraguai foram Brasil, Argentina e Uruguai, né, os países que faziam parte da Tríplice Aliança. Eles se juntaram para lutar contra o Paraguai. Nós vimos também, crianças, que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, né? Apesar dos inúmeros esforços, dos escravizados, de alguns intelectuais e até de nações estrangeiras, como a Inglaterra, para acabar com o trabalho escravo, ele foi realmente abolido, né, no Brasil no dia 13 de maio de 1888, quando foi assinado o quê? Foi assinado a Lei Áurea, né? Por quem? Quem assinou a Lei Áurea? A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Deixa eu só corrigir aqui. Esforços. Então, vamos lá. Continuando. Nós vimos o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender sobre o coronelismo. O que é isso, professora? Então, pega o seu livro aí, abra o seu livro na página 107. A República dos Coronéis, né? E o controle da população.
O coronelismo é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a Primeira República. Ele caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores. Então, lá no início do período republicano, a economia do Brasil ainda era, o que predominava era a economia agrária. Nas regiões rurais, as pessoas estavam sob o controle desses grandes proprietários de terras, né? Que apesar de não pertencerem à hierarquia militar, eles eram chamados de quê? Eles eram chamados de coronéis. Esses coronéis, o que eles faziam? Eles aproveitavam, né, o poder econômico que eles tinham e o prestígio social para o quê? Para exercer uma grande influência no local, né? Então, eles atuavam na justiça nas regiões onde o governo brasileiro não conseguia ou não tinha interesse de atuar. Então, os coronéis dominavam nessas áreas. Então, eles usavam o quê? Armas, ameaçavam as pessoas no campo, né? E usavam da autoridade deles, né, para que essas pessoas o quê? Ficassem com medo deles. O poder dos coronéis, crianças, ele foi ampliado após a elaboração da Constituição Republicana, tá? De 1891. Na época, né, esperava-se que a República garantisse a ampliação dos direitos civis, políticos e sociais, né? Só que isso não aconteceu. O que se viu foi o quê? Foi a manutenção da exclusão e a restrição dos direitos a poucos habitantes do Brasil, né? Então, não mudou praticamente nada, né? A elite, quem tinha dinheiro, ficou no poder. As pessoas mais pobres continuaram sofrendo do mesmo jeito, sem os direitos. O voto, né, que por uma determinação no fim do Império, passou a ser restrito somente aos homens que eram o quê? Alfabetizados, tá? E ele se manteve restrito na República a esse grupo social, tá bom? E considerando, né, crianças, que a maior parte da população brasileira, ela era o quê? Ela era analfabeta, né? Não sabia ler e nem escrever, tá? Então, com isso, houve o quê? Houve uma exclusão de grande parte da sociedade. E houve também o quê? Uma redução de eleitores no Brasil. Aqueles, né, que podiam votar, eles eram acompanhados de perto pelos coronéis. E o voto aberto, né, não era o quê? Secreto. Permitia o quê? Permitia que os coronéis fizessem o quê? Eles comprassem esses votos. Né? Em troca de quê? Dinheiro, de serviços e cargos políticos. Então, essa compra de voto, ela começou a ser o quê? Praticada de forma recorrente durante a Primeira República. E também, crianças, tinha o quê? Tinha o voto de cabresto. O que era isso, professora? Era o voto que ele era feito sob ameaça psicológica, né? Ou física, certo? O que acontecia? O cidadão, ele era forçado a garantir a vitória dos candidatos apoiados pela elite, né? Pelas pessoas que tinham mais dinheiro, tá? Então, essa prática, né? Ela era chamada de quê? De voto de cabresto. Ele representou uma forma eleitoral impositiva e arbitrária. E isso era imposto por quem? Era imposto pelos coronéis, tá?
Então, essa forma, né, de voto, né, a pessoa ela era pressionada psicologicamente, às vezes até fisicamente também. Então, essa prática aí, né, na Primeira República, ficou conhecida como o coronelismo, correto? Que é a República dos Coronéis. E a economia? Como que era a economia nesse período, né? A economia desse período, ela era predominantemente rural, com ênfase na produção de café. Nessa época aqui, a produção de café era intensa. Ela correspondia a mais de 50% das exportações brasileiras durante toda a Primeira República, tá? E fazia parte também, né, a produção de açúcar, algodão, borracha e cacau. Não deixaram de produzir açúcar, não deixaram de produzir os outros produtos, mas o café é que dava ênfase nessa época aqui na implantação da República no Brasil, tá? Proteger a produção cafeeira era uma das maiores preocupações das elites econômicas que governavam o país. Proteger a produção de café. O estado de São Paulo, no estado de São Paulo, a produção de café nesse período era muito grande, né? Então, essa produção de café, ela determinava as diretrizes do cenário político da época, no estado de São Paulo, tá? Dessa economia cafeeira, resultou 3 processos que se completavam: a imigração intensiva de estrangeiros para o Brasil, a urbanização e a industrialização. Foi uma época em que vieram muitos estrangeiros para o Brasil para trabalhar nas fazendas, nas plantações de café. Eles vinham em busca de quê? Eles vinham em busca de oportunidade, de uma vida melhor, né? Eram chamados imigrantes, né? Então vinham os portugueses, os japoneses, os italianos, e eles se juntavam com quem? Com os brasileiros. E o que? Formaram uma classe trabalhadora, tá? Bem atuante na época. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Nessa época aí também, né? A economia, né? Ela era o quê? Extremamente predominava a mão de obra, né? Aí nós falamos dos imigrantes, né? Tinha também a mão de obra dos ex-escravizados, né? Dos negros que tinham sido libertos, não tinha mais escravos aí nessa época, né? Já tinha acontecido a abolição da escravidão, mas eles trabalhavam também agora, só que eles recebiam pelo trabalho. Os imigrantes, né? E as outras pessoas. O trabalho era excessivo e os salários eram o quê? Os salários eram baixos, não eram salários altos, tá? E também não tinham as leis trabalhistas que defendiam as pessoas aí, que defendiam os operários nessa época aí, não. O que começou a acontecer? Começou a acontecer o quê? As manifestações sociais entre esses trabalhadores. Por quê? Eles estavam buscando melhores condições de trabalho no decorrer do século XX. Então, começaram a aparecer novas ideias políticas, surgiram movimentos desses trabalhadores, vieram as greves, né? Que apesar de serem proibidas, eles faziam, e essas greves passaram a fazer parte do cotidiano das cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, né? Tinha os grupos mais radicais que defendiam uma revolução como uma única forma de verdadeiramente alterar as questões trabalhistas no Brasil. Então, as pessoas, elas estavam o quê? Lutando pelos direitos delas. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre as rebeliões no período da República,
tá? Nós vamos falar sobre as rebeliões que aconteceram, porque as pessoas não estavam satisfeitas, né, com a forma que elas estavam sendo tratadas, trabalhando muito, ganhando pouco. E quem continuava sendo beneficiado eram as pessoas da elite, as pessoas que tinham poder econômico melhor, né? Então, não tinha mudado muita coisa da época que o Brasil fazia parte da monarquia. E as pessoas começaram o quê? A querer mudanças. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as rebeliões na República, tá bom? Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai fazer a leitura da página 110 e, em seguida, vai responder as questões abaixo que são referentes ao Pensando sobre da página 111. Então, você vai copiar e responder no seu caderno as questões abaixo, tá? Por que o voto deve ser preservado como um dos principais instrumentos de garantia de uma sociedade democrática? Porque muitos enxergam com naturalidade oferecer o voto em troca de benefícios? Você acha que está correto? O que a sociedade e seus representantes, como vereadores e deputados, podem fazer para que toda a população passe a enxergar como crime o ato de oferecer o voto em troca de benefícios? Então, o que pode ser feito? Então, também você vai fazer as atividades das páginas 109, lá no seu livro, o antes de seguir, e a página 113 também, o antes de seguir. Tá joia? Então, para a nossa aula de história de hoje é isso. Bom, faça as atividades com capricho, com atenção. Leia o seu livro, né? O conteúdo que está no seu livro. As páginas 107 até a página 113, tá? Faça a leitura. Assiste a videoaula da professora Heloísa, se precisar novamente. Anote as suas dúvidas e até a nossa próxima aula de história. Beijo para você, fique com Deus, que Deus te abençoe.